Estamos no mês da Reforma Protestante e amanhã, dia 31, se completa 508 anos de Reforma. E claro que eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Eu não vim aqui para te contar a história da Reforma Protestante ou o que foi a Reforma, porque no YouTube já tem muitos vídeos bons sobre isso e eu não saberia explicar tão bem assim, mas eu vim falar mais sobre o pós. O que aconteceu depois? Tá, teve a Reforma Protestante. E agora? Mas para você entender o contexto, naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Elas só tinham como ir para a igreja e ouvir os padres falarem sobre a Bíblia, mas elas mesmas não tinham acesso. E a igreja daquela época aproveitou disso para cobrar pela salvação. As pessoas tinham que pagar para ser salvas, eles vendiam terrenos no céu, vendiam o perdão. E depois que Lutero escreveu lá as 95 teses e pregou na porta da igreja, teve toda a história da reforma que eu falei que eu não ia contar. E as pessoas agora, hoje, atualmente, nós temos acesso à Bíblia. Mas que diferença isso faz na nossa vida? Hoje nós temos um acesso à Bíblia, um acesso à verdade, um acesso à palavra de Deus muito mais facilitado, porque temos aplicativos, no YouTube tem audiobook, a maioria das pessoas tem pelo menos uma Bíblia em casa, então o acesso foi muito facilitado para nós. E hoje nós podemos não ser enganados por essas heresias e por outras também, porque hoje se alguém chegar em você e falar que você tem que dar 3 pulinhos para ser salvo, você pode simplesmente fazer assim como os bereanos, ler a sua Bíblia e ver que é mentira, porque a palavra de Deus diz que Cristo nos salvou e você é salvo por crer no nome de Jesus. Em João 8,32 fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em Gálatas 5,1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o que ter acesso à Bíblia, ter acesso à verdade, impacta na sua vida hoje? Você só conhece ou você realmente vive essa verdade? Durante a Reforma Protestante, Lélio e Fausto Sozzini fundaram uma ideologia que se chama socinianismo. É um movimento teológico cristão não trinitário e racionalista, ou seja, eles rejeitam a doutrina da Trindade e eles acreditam que Jesus veio na Terra, que Jesus fez muitas coisas, que ele foi um cara bom, mas não acreditam ser ele o Cristo. Acreditam que ele foi divinizado por Deus, que ele é um ótimo exemplo moral, mas ele não é o Filho, ele não é um com o Pai. Acreditam que ele é 100% homem, mas não acreditam que ele é 100% Deus. E isso é um pensamento que se popularizou conforme o tempo e é muito perigoso. Mas acerca de Jesus só existem 3 possibilidades. Ou ele nunca veio na Terra, e se você acredita no socinianismo, você já descarta essa possibilidade. Ou ele era um mentiroso lunático, ou ele era o Cristo. E se tudo o que ele falou era verdade, e se até hoje não encontraram o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou, então significa que ele é o Cristo. Então por isso que é muito importante hoje lermos a Bíblia e vivermos ela. É importante conhecermos a verdade para não cair nessas heresias, não acreditar nessas mentiras. E assim como a Bíblia fala, ser libertos. E das 95 teses que Lutero escreveu, ele resumiu todas em 5 solas. Sola Escritura, que é só a palavra, e em 2 Timóteo 3,16 e 17 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sola Fide, que é somente pela fé, e em Romanos 3,28 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Sola Gratia, que é somente a graça, e em Efésios 2:8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sola Christus, que é somente Cristo, e em 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus.
E sola deu glória, que é somente a Deus a glória. Em Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque mesmo depois de ter feito tudo isso, se ainda assim você falar que foi pela força do seu próprio braço, de nada serve, porque a glória é para ele. Para finalizar, eu só queria dizer que eu estava lendo o livro de Atos, que é justamente a história da igreja primitiva, na qual, na Reforma Protestante, somos convidados a voltar ao início. Já dizia Laura Solgueles, né? E aqui nos mostra que os apóstolos se alegravam por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Então eu quero deixar essa pergunta não só para você, mas principalmente para mim. Será que nós temos vivido essa verdade? Ou só lemos a Bíblia para marcar um checklist, para dizer que eu sou crente? Será que eu realmente vivo o que eu prego? Porque se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, será que eu tenho aproveitado essa liberdade para conhecer mais de Cristo, para me relacionar mais com meu Pai? Porque tem países que, se você disser que é cristão, você morre, você é preso. Assim como os discípulos. Mas será que eu me alegraria com isso? Eu realmente estou vivendo essa verdade o suficiente para dizer que eu me alegro em ser considerada digna de ser humilhada por causa do nome de Cristo? Pense nisso. E com isso, eu me vou. E falou!